Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo espera decisões concretas para se manifestar. Vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que o Brasil está disposto a colaborar. E você vai ver também. Menina de 2 anos baleada na cabeça enquanto dormia no colo da mãe no Rio de Janeiro recebe alta depois de 15 dias internada. Avião particular tem problemas no trem de pouso e aterriza de barriga na pista de Sorocaba, interior de São Paulo, por 500 metros. Familiares e amigos do piloto e do advogado que morreram no acidente aéreo em São Paulo na última sexta-feira se despediram em cerimônias restritas em Porto Alegre. O velório ocorreu no crematório metropolitano na capital e reuniu amigos e familiares abalados em razão do acidente. Um grande advogado também, um pai de família, 3 filhos. Foi uma pessoa que inspirou todos nós, as pessoas que conviveram com ele. Eu só tenho boas lembranças e gratidão pela existência dele. Uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito amável, educadíssimo, Então, a gente não tem palavras mais para descrever o Márcio. Nas redes sociais, a companheira de Márcio Carpena prestou uma homenagem ao advogado. A biomédica Franciele Pedrotti publicou uma montagem com fotos de momentos vividos pelo casal. No texto, ela diz que nunca esteve tão feliz em toda a vida e agradeceu pelos momentos ao lado de Carpena. Além de ser lembrado com carinho por familiares, amigos e colegas de trabalho, Márcio era referência nos processos em que atuava. O advogado vivia o melhor momento da carreira profissional com um escritório de advocacia conhecido por obter sucesso em grandes causas. O Márcio era um cara extraordinário de verdade, em todos os sentidos da vida. Especialmente no profissional, o que levou ele a ter a pujança do escritório que ele conduzia. O Márcio estava vendo a melhor fase da vida dele. Estava malhando, estava fazendo academia, estava se alimentando bem, estava com um escritório super bom, estava com uma namorada super querida, a Fran. Então a gente realmente perde o Márcio no auge da vida dele e talvez em algum dia a gente venha encontrar uma explicação por isso. O velório do piloto Gustavo Medeiros, de 44 anos, ocorreu no Ângelos Memorial e Crematório, em Porto Alegre. A cerimônia também foi reservada apenas a pessoas próximas. Diversas coroas de flores foram enviadas por amigos, colegas e pela companhia aérea Azul, onde o piloto trabalhou por cerca de uma década. Além das 2 vítimas, outras 7 pessoas, incluindo passageiros de um ônibus que foi atingido pela aeronave na zona oeste da capital paulista, tiveram ferimentos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investiga as causas da tragédia. Um avião fez um pouso de barriga na manhã de hoje no aeroporto de Sorocaba, interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido. A aeronave modelo 690D, fabricada em 1985, tocou o solo com problemas no trem de pouso e deslizou por cerca de 100 metros pela pista, apenas com a parte de baixo da fuselagem. O voo partiu de Maringá, no Paraná. Apesar do susto, os 4 ocupantes saíram do avião caminhando. Um relatório da Polícia Rodoviária Federal concluiu que o motorista da carreta envolvida no acidente que resultou na morte de 39 pessoas não respeitou o horário de descanso e a carga do veículo estava acima do piso. O acidente aconteceu em Teófilo Otoni, que fica no interior de Minas Gerais, em dezembro. A perícia contou com a tecnologia para ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente na BR-116. A simulação mostra que, ao fazer uma curva, uma das pedras de granito se soltou e tombou com semi-reboque na pista. Uma caminhonete passou de raspão. O ônibus foi atingido e o carro que vinha atrás ficou imprensado. Ficou constatado que ele não respeitou as horas de descanso previstas em resolução. Ele fazia pequenos intervalos durante o dia e escolheu realizar a viagem durante a noite, sem as 11 horas previstas de descanso a cada intervalo de 24 horas. A tragédia foi na madrugada do dia 21 de dezembro. 39 pessoas que estavam no ônibus de viagem morreram. 11 ficaram feridas. A perícia também constatou que o motorista da carreta, Arilton Bastos Alves, chegou a dirigir a 117 km por hora. Pouco antes do acidente, ele estava a 93 km por hora, sendo que a máxima no local é de 80. Nos cálculos realizados no laudo pericial, ficou constatado que, se ele estivesse na velocidade de 80 km por hora,
o tombamento não ocorreria e todos os demais eventos relacionados ao sinistro também não teriam ocorrido. Após a batida, Arilton fugiu sem prestar socorro. Ele segue preso preventivamente. Hoje, os advogados dele apresentaram um novo exame toxicológico, afirmando que ele não dirigia sob efeitos de remédios, álcool e drogas. O nosso exame atesta negativo para cocaína, êxtase, MD e qualquer tipo de drogas. Portanto, como a prisão foi baseada nesse exame de urina toxicológico, a Justiça, em tese, tem o dever de revogar a prisão de Arilton. A defesa afirma que a batida foi causada pelo estouro de um dos pneus do ônibus e vai entrar com um novo pedido de liberdade para o caminhoneiro. Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento e que Arilton Alves foi preso por ter fugido do local, sobrepeso da carga, excesso de velocidade, jornada exaustiva, além do uso de entorpecentes. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga as causas do incêndio que atingiu uma fábrica de óleo lubrificante no sábado. Hoje, peritos da Polícia Civil e uma equipe da Agência Nacional do Petróleo fizeram inspeções na fábrica. O Ministério Público apura as responsabilidades pelo incidente e vai pedir ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, um relatório técnico detalhado sobre a operação da empresa. No sábado, um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Move Lubrificantes na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas e resfriar o local 28 horas depois. O fogo destruiu o galpão de produção de lubrificantes. A empresa informou que também está investigando e que segue comprometida em minimizar possíveis impactos. O Instituto Estadual do Ambiente monitora a Baía de Guanabara, próximo ao local do incêndio. Ontem, técnicos identificaram resíduos de óleo. O material foi enviado para análise. 8 homens foram detidos após picharem em vários andares de um prédio no centro de São Paulo. Eles escalaram até o 10º andar e utilizaram uma escada, mas não conseguiram descer. A polícia foi acionada e, depois do resgate, todos foram levados para a delegacia. Imagens feitas por quem passava pelo local mostram os pichadores vestidos de preto e encapuzados, pendurados nas janelas. Com o grupo, a PM apreendeu uma lata de tinta spray. O edifício foi construído na década de 40 e é tombado pelo patrimônio histórico. A Justiça do Rio de Janeiro realiza, neste momento, mais uma audiência do caso Kathleen Romeu, morta por um tiro quando estava grávida. O repórter Tony Vendramini traz para a gente as informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Tony. E os réus são policiais, não é isso? Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Acabou há poucos minutos essa audiência. Foi a última audiência para ouvir os policiais militares Rodrigo Correias de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano. Eles são réus por homicídio e também por fraude processual, junto com outros 3 PMs, já que são suspeitos de adulteração do local do crime. O Rodrigo e o Marcos podem ir a júri popular, isso vai ser decidido nos próximos dias. Antes do interrogatório, foram ouvidos também 2 policiais militares como testemunhas de defesa. Lembrando que a Kathleen Romeu foi atingida por um tiro de fuzil no peito em junho de 2021, durante um confronto entre policiais e criminosos no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela tinha 24 anos e estava grávida de 14 meses. A gente vê nesse momento aqui a família deixando, né, a sala de audiência no tribunal. Vou tentar ouvir aqui a mãe da Kathleen Romeu, a Jaqueline, também o pai da Kathleen Romeu. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a expectativa depois dessa audiência, né, se eles podem ir ao júri popular ou não. O que vocês estão esperando a partir de agora? Que a lei seja cumprida ao máximo rigor da lei, que eles sejam pronunciados e que futuramente a sociedade ajude a condená-los por esse crime. Eles assassinaram minha filha e meu neto. Então, eu só espero que é o correto, nem mais nem menos, ao máximo rigor da lei. Não quero vingança, só quero justiça pela minha filha e pelo meu neto. E tem que aguardar. Faz parte, eu estou aguardando 3 anos e 8 meses e eu vou confiar, vai dar certo. Obrigado. Lembrando que os policiais alegaram na época que foram atacados e responderam à agressão. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. Nossa, que luto, né, dessa família que, como a mãe da Kathleen disse, 3 anos e 8 meses esperando por justiça nessa dor, nesse sofrimento que parece não ter fim.
Após 2 semanas internada, a menina baleada no colo da mãe enquanto voltava da praia, no Rio de Janeiro, teve alta hoje. Mirela Franciscone deixou o hospital abraçada à bonequinha que ela mais gosta. Ela pediu logo a neném, que ela chama de neném. E depois o miau, que ela ama gato. Foram 15 dias de angústia em que a família temeu pelo pior. Quando eu vi minha filha toda entubada, daquela forma que ela estava sem se mover, né, eu pensei que minha filha não ia sair dali com vida. Mirela, de 2 anos, foi baleada na cabeça no dia 26 de janeiro em Pilares, zona norte do Rio, quando voltava para casa com a família. Era a primeira vez dela na praia. Segundo a polícia, houve uma tentativa de assalto na região com troca de tiros. Imagens gravadas por um circuito de segurança mostram o desespero dos familiares quando percebem que a menina foi atingida. Um taxista levou Mirela em estado grave para o hospital. A Mirela ainda vai ter que voltar ao hospital para prevenir infecções, retirar os pontos e cuidar da ferida. Também deve fazer novos exames neurológicos. Mas a equipe médica acredita que, apesar de ter sido atingida na cabeça, ela não vai ficar com sequelas. Pelo que a gente viu visualmente no cérebro, não tiveram lesões catastróficas. Então a gente imagina, e por ser criança, que consegue regenerar o tecido nervoso com mais facilidade, a gente acha que não vai ter nenhum tipo de sequela. Motor, ela mexe, braço, perna, e não tem nenhum tipo de alteração cognitiva relacionada ao projetivo. Aliviada, a família agora só quer saber de curtir a Mirela. Agora é muito amor, muito carinho que ela vai receber da família, tanto do pai como da gente, e gratidão. E pedir para que pare um pouco com a violência, porque quase tiraram a vida da minha neta. Né? Hoje todo mundo está podendo testemunhar que minha filha é um grande milagre, ela sobreviveu, né? E eu só tenho que agradecer. Em Goiás, uma mulher ficou ferida depois que o celular dela, que estava no bolso de trás, explodiu. Desesperada, a moça e o marido tentam apagar o fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve queimaduras de 1º e 2º graus na mão, antebraço, dorso e nádegas da parte esquerda do corpo. Nossa, que horror, né? Uma imagem realmente chocante. 18 milhões de reais. Esse é o valor que uma família de Minas Gerais tenta arrecadar para o tratamento da filha pequena diagnosticada com uma das doenças mais raras do mundo. A Fernanda e o Alan correm contra o tempo para salvar a vida da filha de apenas 4 anos. Júlia é portadora de uma doença com menos de 100 casos no mundo e vem perdendo gradativamente as habilidades motoras, a fala e a visão. Com 3 anos, eu comecei a observar que às vezes ela parada, como se ela perdesse a força das pernas, e ela desequilibrava e caía. Ela começou a falar mais embolada, ela começou a babar, até que a gente fez um teste genético para identificar doenças raras. E foi aí que a gente teve o diagnóstico, do CLN7. São doenças degenerativas e progressivas. Então, o paciente vai perdendo, todas as ações multissistêmicas do corpo, Ele vai degenerando dia após dia. Os pais ficam no desespero vendo o filho ou a filha se degenerando sem conseguir fazer nada. O que nós ouvimos dos médicos, a expectativa de vida dela é 12 anos. Infelizmente, não tem nada que a medicina possa fazer. Apesar do diagnóstico desanimador, a família acabou encontrando uma esperança para a Julinha. Um tratamento desenvolvido nos Estados Unidos, que apresentou resultados positivos em testes iniciais feitos em 2021. O problema é o custo da medicação, cerca de 3 milhões de dólares, o equivalente a 18 milhões de reais. Esse diagnóstico só vai ser afastado no dia que a gente arrecadar esse dinheiro e ir para os Estados Unidos fazer esse tratamento. Com uma vaquinha na internet, a família já conseguiu arrecadar mais de 2,5 milhões de reais. A campanha ganhou a adesão de artistas e influenciadores. Os times mineiros também apoiam a causa. Cruzeiro e Atlético deixaram a rivalidade de lado e entraram em campo juntos para ajudar a Julinha e conscientizar sobre as doenças raras. A gente tinha ali uma criança que andava, que falava, que corria. Eu ainda acordo por um instante, eu acho que é um pesadelo. Assim, todo dia a gente começa o dia assim bem, tem que respirar para começar mais um dia, mais um dia de tentar conseguir esse dinheiro. Eu tenho muita fé que assim, a gente vai conseguir, muita fé que vai dar tudo certo. Bom, você também, claro, pode ajudar a Julinha nessa vaquinha
para os 18 milhões de reais. A chave Pix está aí, já apareceu na sua tela. A chave é a seguinte: doe@salveajulinha.com.br. Nos últimos 2 anos, o governo federal conseguiu aumentar o número de municípios brasileiros que atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal para imunizantes do calendário nacional. Os esforços das equipes de saúde e o combate à desinformação ajudaram nesse resultado. O Gilberto trouxe a pequena Alice de 1 ano para vacinar. Ele tem na ponta da língua o motivo para estar aqui. É super importante para a saúde de todo mundo. Ajuda a não espalhar as doenças para os outros. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos o Brasil registrou aumento expressivo no número de municípios acima da meta de 95% de imunização para vacinas essenciais do calendário infantil. A meta para a segunda dose da tríplice viral, que previne o sarampo, a cachumba e rubéola, por exemplo, foi alcançada em 2.408 municípios brasileiros. Um aumento de mais de 180% comparado com 2022. Vinhedo, na região metropolitana de Campinas, foi uma dessas cidades que conquistaram esse feito. Para atingir um maior número de pessoas, principalmente crianças, a equipe da Secretaria de Saúde aqui de Vinhedo deixou os locais de trabalho e foi para as ruas para vacinar a população. Nas escolas, na porta do supermercado, nas feiras, nem os adultos escaparam. A mensagem também foi divulgada na programação da rádio comunitária. Muito importante você levar seu filho a vacinar contra aquele mosquitinho chato da dengue que mata. Então, lembre-se, campanha da vacinação da dengue. Através de apoio das mídias locais, das mídias oficiais da prefeitura, nós buscamos esse contato com a população e tivemos uma ótima resposta. A população aderiu, a prefeitura proporcionou essa ampliação no acesso com horários alternativos, vacinação aos sábados, aos domingos, vacinação casa a casa em alguns casos, e o resultado foi alcançado. Segundo esse especialista, combater formas graves das doenças é apenas um dos benefícios das vacinas. Também fazem com que esses indivíduos deixem de ser potenciais transmissores dessa infecção na comunidade. O que claramente significa que se você alcança uma alta cobertura daquela vacinação, por exemplo, sarampo, por exemplo, rubéola, por exemplo, paralisia infantil, você faz com que essas doenças que estão hoje eliminadas dentro da nossa região não sejam alvo do risco de serem reintroduzidas na nossa comunidade. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos agora à tarde. A chegada da chuva fez o dia virar noite em algumas regiões da capital. Em Osasco, na região metropolitana, choveu granizo. E é lá que a repórter Jordana Lagela se encontra para nos trazer as últimas informações. Boa noite, Jordana. Como é que está a situação por aí agora? Já parou de chover, mas sempre provoca muita repercussão, né? Hoje à tarde, todo mundo recebeu aquele alerta da Defesa Civil para alagamentos. Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite a todos. Já parou de chover, mas no bairro Santa Helena, em Osasco, a chuva de granizo durou aproximadamente 30 minutos e deixou muitos moradores assustados. O gelo tomou conta de várias ruas e pegou muita gente de surpresa. A Defesa Civil chegou até a acionar o alerta de risco máximo para a região. Já em Guarulhos, também na região metropolitana de São Paulo, a chuva provocou alagamentos e enxurradas. Um carro chegou a ser arrastado pela correnteza em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A água invadiu casas e comércios da região. Uma concessionária chegou a ficar praticamente submersa. Os carros ficaram empilhados, o que causou um grande prejuízo para o proprietário. A chuva forte também atingiu a capital paulista, com destaque para a Zona Norte.
ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. De acordo com a prefeitura, 20 árvores caíram com os temporais. Já a Enel afirmou que mais de 70 mil casas ficaram sem luz na Grande São Paulo e em São Paulo. Volto com vocês, Amanda, Augusto. Perfeito, Jordana, obrigado, boa noite para você. E a gente vai direto aqui saber com o Igor Silveira a previsão para amanhã, para todo o Brasil, né, Igor? Boa noite para você, como é que vai ser a terça-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. A terça-feira ainda vai ser com previsão de chuva em grande parte do país, como a gente observa aqui no mapa. Agora, no estado de São Paulo, a chuva é mais forte e volumosa no interior. Amanhã, na capital paulista, o tempo ele fica abafado, com os termômetros chegando na casa dos 32 graus, só que a chuva perde o volume. São esperados 5 milímetros de água amanhã. A partir de quarta-feira, uma onda de calor chega até a capital paulista, as temperaturas sobem mais, então as máximas podem chegar na casa dos 34 graus sem previsão de chuva. Na quinta, a mesma temperatura. Na sexta-feira, cai para a casa dos 32 graus e são esperados 10 milímetros de água. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado, com os termômetros alcançando os 37 graus, esquenta bastante por lá. Em Belo Horizonte, 31 graus de máxima, sem previsão de chuva volumosa, e Vitória, no Espírito Santo, marcando 32 graus nesta terça-feira. No Nordeste, ainda tem previsão de chuva em pontos de Manaus e também de Sergipe. Entre Sergipe e toda essa parte que a gente vê em verde aqui no mapa. Na parte em amarela, o sol predomina e não tem previsão de chuva. Entre a região norte e o centro-oeste, pode chover a qualquer hora do dia. No sul do país também tem previsão de chuva no Paraná e Santa Catarina e em pontos do Rio Grande do Sul. Só que mesmo com previsão de chuva no Rio Grande do Sul, as temperaturas elas seguem altas por lá. Gente, Porto Alegre pode atingir amanhã o dia mais quente do ano. Olha só, a máxima pode chegar na casa dos 34 graus. E esse calorão permanece também em outros municípios do Rio Grande do Sul, viu? A gente observa aqui na tela que Uruguaiana, a máxima pode chegar na casa dos 40 graus amanhã. Vai esquentar bastante no sul do país, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Nossa, uma maluquice isso, esse calorão no sul, né, Igor? Muito obrigada. E justamente por causa disso, devido a essa onda de calor no estado, o início das aulas da rede estadual de ensino, que estava previsto para hoje, foi adiado por decisão judicial. A decisão veio após a Justiça conceder uma liminar favorável ao pedido do Sindicato dos Professores do Estado, que alega que muitas escolas não têm a infraestrutura necessária para suportar a onda de calor prevista para essa semana no Rio Grande do Sul. O CEPERS argumenta que o calor extremo, com temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus em algumas regiões, comprometem o bem-estar dos alunos e funcionários da área da educação. Nós tentamos todas as tentativas, até com a própria Casa Civil, e não tivemos retorno por parte da Casa Civil. Então, quando nós levamos as vias de fato, que foi entrar com mandato de segurança, foi porque nós chegamos a um ponto de que a própria categoria vinha cobrando e nós tínhamos que dar uma resposta. Das 2.320 escolas da rede estadual, somente 633 são equipadas com ar-condicionado nas salas de aula. Porém, muitas escolas não têm uma rede elétrica que suporta o uso destes equipamentos. A Secretaria Estadual de Educação informou que irá recorrer da decisão e tentará adiantar o retorno das aulas, que foi adiado para a próxima segunda-feira, dia 17. A indústria brasileira de veículos produziu em janeiro o maior volume para o mês desde 2021. O balanço da ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, aponta também para um aumento no nível de empregos no setor. A produção das montadoras em janeiro chegou a 175.500 veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com o primeiro mês de 2024, o crescimento foi de 15,1%. Nas concessionárias de todo o país, 2025 também começou com números positivos. Esse é o terceiro ano seguido de aumento das vendas de veículos novos no mês de janeiro. O número de emplacamentos passou de 171 mil, 6% a mais que no mesmo período de 2024. Esta concessionária de Belo Horizonte comemora a procura cada vez maior pelos carros híbridos e elétricos. Esse crescimento ele vem muito da questão da tecnologia, os preços agressivos. Então o consumidor está vendo isso e está tendo acesso a uns carros
com mais tecnologia e com preço bem competitivo. De acordo com a Anfávia, a participação desse tipo de veículo em relação ao total de unidades vendidas no país chegou pela primeira vez a 10%. As marcas chinesas somaram quase 9% das vendas no mês passado. É uma tendência, sim, tanto várias empresas investindo em pontos de carregamento para dar mais estrutura para o consumidor adquirir esses veículos. A exportação de carros, motos e caminhões também teve um avanço expressivo em janeiro, 52% em relação ao mesmo período de 2024. Nas importações, o crescimento foi de quase 25%. Com o ritmo elevado das vendas no mercado nacional e maior volume de produção, a oferta de empregos também aumenta. Uma das maiores multinacionais do setor anunciou a abertura de 1.200 vagas na fábrica de Betim, na Grande BH, e outros 300 postos de trabalho em Porto Real, no Rio de Janeiro. Temos também lançamentos de produtos novos que vão na direção do impacto ambiental, da redução do impacto de carbono. Temos vários motivos para poder celebrar a contratação desses novos colegas. O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, entregaram o selo nacional a municípios que cumpriram o compromisso de garantir a alfabetização das crianças de escolas públicas no Brasil. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Igor, boa noite. Infelizmente, é muito comum hoje a gente ver crianças com 9, 10 anos, que não conseguem compreender corretamente um texto ou não sabem ler e escrever corretamente. E a intenção do governo federal é corrigir isso, quer dizer, implementar essa alfabetização na idade certa. É o chamado analfabetismo funcional, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Para corrigir esse problema, o compromisso com a alfabetização foi criado em 2023 com o objetivo de garantir que todos os estudantes de escolas públicas consigam ler e escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental. A premiação reconhece iniciativas bem-sucedidas das secretarias de educação dos estados, dos municípios e também daqui do Distrito Federal, que garantam a alfabetização plena das crianças. Além disso, para receber o selo, os gestores de ensino precisam criar projetos pedagógicos que combatam a desigualdade na educação. Para isso, o governo federal tem investido na capacitação dos professores e também na criação de espaços de leitura. Dados do governo apontam que mais de 42 mil instituições pelo país já receberam esses investimentos. A cerimônia desta segunda premiou algumas iniciativas de forma simbólica, mas ao todo cerca de 4.200 escolas de todas as regiões do país vão receber o selo nacional de compromisso com a alfabetização, o que certifica a qualidade da educação pública em cada região do país. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao Tribunal de Contas da União medidas para destravar pagamento de recursos do PED-6. O TCU impediu o repasse de 6 bilhões de reais por questionar a não inclusão dos valores referentes ao programa no orçamento de 2025. O ministro do TCU, Augusto Nardes, ressaltou a importância do PED-6, mas destacou que ajustes são necessários para adequar os recursos ao orçamento federal. Ainda não está tomada uma decisão final, mas está bem encaminhado, pelo menos para o futuro, de que vai constar no orçamento e vai ter uma discussão. Isso aí é um compromisso que ele acabou de assumir comigo aqui, o ministro Haddad. Após a reunião, Fernando Haddad afirmou que vai apresentar as previsões orçamentárias que garantam a continuidade do programa. Nós estamos procurando para atender a área técnica, o tribunal, mas ao mesmo tempo garantir a continuidade do programa que hoje atende 4 milhões de estudantes. A previsão de inflação para 2025 voltou a subir e passou de 5,51% para 5,58%. A estimativa está acima do limite do teto da meta de inflação do governo, que é de 4,5%. O centro da meta é 3%, vai até 4,5% o limite de tolerância. Já para a taxa Selic, que é referência para todos os juros cobrados no país, a projeção do mercado financeiro é que ela encerre o ano a 15%.
E a estimativa para o crescimento da economia, para o PIB, caiu de 2,06% para 2,03%. Os dados são da pesquisa semanal do Banco Central com o mercado, que é chamado de Boletim Focus. Mais de 11 mil sites de apostas online foram bloqueados no ano passado por estarem irregulares. A informação foi divulgada hoje num balanço da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo o relatório, 153 sites foram autorizados a atuar no Brasil. De uns tempos para cá, o carnaval está começando cada vez mais cedo. Isso é uma boa notícia para os comerciantes e para quem não perde a festa por nada. No Rio de Janeiro, os bloquinhos de carnaval já começaram para a alegria dos foliões. E tão gostoso quanto curtir com os amigos são os preparativos. Aí é que todo mundo se diverte. Nas ruas do Rio de Janeiro já é carnaval. Os foliões capricham na fantasia. E no bloco Será que Abre não foi diferente. Uma multidão cheia de adereços curtiu a folia ao som de Pablo Vittar. Eu vou botar. Toda essa preparação começa na escolha das fantasias. E elas já estão para todos os lados. Aqui na Saara, região de comércio popular no centro do Rio, é possível encontrar as tendências de fantasias. E as vendas estão a todo vapor. Eu vou curtir muito, com certeza. Principalmente agora que está cheio de bloquinho, com certeza eu vou estar indo um monte. O Clube dos Diretores Lojistas do Rio e o Sindicato dos Lojistas prevêem um aumento de 2% nas vendas para o carnaval em relação ao mesmo período do ano passado. Na região da Saara, é a data mais esperada do ano. A Saara é um polo exclusivo nesse período, com lojas que se dedicam integralmente ao carnaval, seja em pedrarias, em aviamentos, tecidos, produtos para escolas de samba e blocos. Então nós temos um crescimento muito grande. Acredito que tem lojas aí que cheguem a faturar 50% a mais nesse período. A meia arrastão custa a partir de R$20, a pochete R$25. Já o short com o top da Mulher Maravilha em torno de R$30. Os arcos com plaquinhas também são muito procurados, apenas R$6. Precinhos para ninguém pular o carnaval sem fantasia. Desde a pandemia, os carnavais têm salvado assim, nosso negócio. O carnaval é o que levanta o comércio aqui de Saara. Depois de pesquisar bastante, Natália encontrou tudo o que procurava. É muito libertador você sair na rua de hot paint top, pegar um metrô de meia arrastão, acho que é a parte mais legal, assim, pra mim, acordar cedo, me arrumar. Camille faz questão de usar fantasias para entrar no clima. Eu tô procurando umas misturas, bastante glitter, purpurina, uns acessórios, umas saias coloridas. E nesse carnaval eu quero só brilhar. Eu vou botar. Infelizmente, aqui no Brasil, nem tudo foi festa. Mais uma vez, tivemos brigas entre integrantes de torcidas organizadas. Em Minas Gerais, no clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, a confusão deixou 6 feridos. De acordo com a Polícia Militar, os cruzeirenses estavam reunidos na sede de uma organizada quando foram surpreendidos por um grupo da torcida rival. Testemunhas registraram um confronto no meio da rua. É possível ouvir a explosão de foguetes e bombas. Em outro vídeo, um homem ferido aparece deitado no chão, sangrando com um ferimento grave na cabeça. Ao todo, 48 membros da organizada do Cruzeiro foram presos. Nas redes sociais, os times mineiros se pronunciaram, afirmando que a rivalidade deve permanecer apenas dentro de campo. É uma pena. Bom, a NFL acabou, mas a Rede TV tem atrações esportivas ainda. Nós seguimos com o campeonato alemão e nunca se sabe quando uma novidade pode pintar por aí. Fiquemos atentos. Legal, Napoleão. Obrigado, viu? Até uma próxima. Boa noite para você. Um intenso tiroteio assustou moradores e motoristas na zona sul de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Das janelas, moradores ouviam os disparos. Motoristas também registraram os tiros. Com medo, alguns retornaram na contramão.
Os bandidos fizeram barricadas interrompendo o trânsito em uma das principais vias da Zona Sul. Passageiros de um ônibus tiveram que se abaixar dentro do coletivo. A operação da polícia no Morro do Preventório, em Charitas, era para localizar traficantes. 7 suspeitos foram presos. Entre eles, Jefferson Pereira da Silva, o 50, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho na cidade. Um criminoso morreu.